se a nação brasileira quiser continuar sendo roubada, assaltada, morta, mal atendido em hospitais, ignorado pelos políticos, se é isso que todos querem, muito bem. Muito bem. Mas se o pessoal deseja mudanças, se o pessoal realmente quer fazer uma limpa, como falam, então é chegada a hora de cada um fazer o que está a seu alcance. Muito se fala nas redes sociais aí sobre uma intervenção militar. A intervenção militar, ela diz respeito a uma intervenção que é daquela instituição que vem que vem agregada a valores militares, a valores cultuados lá no âmbito militar. Que para existir um ladrão ali é muito mais difícil do que existir em outro âmbito. Eu não acredito. Se nós pegarmos 10 generais e indicarmos um como corrupto do exército, acho que não vai ter. E o povo, quando ele é assaltado, ele chama a polícia. E quando a nação inteira é lesada, é roubada, vai chamar quem? O Batman? Quem que é o principal, qual instituição que é a maior responsável por esses valores morais, pelo princípio da legitimidade, pela ordem, pela segurança, para defender a sociedade, a nação, o exército. Para que o exército faça, vejam bem, intervenção é intervir, ditar, é impor, é estabelecer regras, não é ditadura, é intervir. Para limpar a corrupção, é necessário que o povo peça. É necessário que o povo saia às ruas. E eu tenho certeza que quem está assistindo esse programa sabe do que eu estou falando. O ideal do militar é a defesa e o patriotismo. Todos os membros das polícias militares e forças armadas têm um compromisso com a nação. Defender a honra do país. Afinal, eu posso perguntar também aqui. Está na hora, então, de defender a honra? Ou passou já da hora? E nós fomos aí às ruas, de Biluca. Foi às ruas. Perguntar para algumas pessoas de Ponta Grossa sobre a questão. Manda a matéria 12. Vamos acompanhar. O que a senhora acha, me diz desse atual governo que se instalou na pátria depois dos militares? Tá bom ou tá ruim? Não, eu não estou gostando, não. Não está bom. Não está. Não está. Não. Falta tudo. É, realmente. Eu acho que principalmente falta uma boa administração e um controle melhor dos recursos. Muito bem, dona Ana. Dona Ana, é o seguinte, o que a senhora me diria sobre uma intervenção militar? Eu concordo plenamente. A senhora é a favor ou contra a intervenção militar? Eu sou a favor desde que se preserve a democracia. Você é moradora aqui de Ponta Grossa? Sou moradora de Ponta Grossa, sim. Muito bem, claro. E eu gostaria de formular mais uma pergunta. O que o senhor acha de uma intervenção militar? Ah, sim. Para botar a casa em ordem. Aí depois uma eleição, novamente, de uma eleição democrática, tudo no seu devido lugar. Agora, que está difícil para consertar? Tá. Muito obrigado, senhor Catarina. A senhora é a favor ou contra a intervenção militar? O que a senhora acha? Eu acho que não precisamos chegar aos extremos. O nosso país realmente precisa de uma democracia livre, limpa, sem corrupção, onde o nosso país possa progredir, porque ele tem capacidade para isso. O nosso país é um grande país e sem a corrupção ele pode ser um país rico. O nosso país é um país rico. Pedro Dias de Almeida. Pedro Dias de Almeida. Senhor Pedro, é o seguinte, o que o senhor acha desse atual governo que se instalou no país? Eu acho que o governo atual não está fazendo nada, está difícil de se manter.
porque muita gente desempregada, né? E o governo está sendo assim, prejudicando todo mundo, né? O que o senhor acha de uma intervenção militar para colocar o país nos eixos? Eu acho interessante acabar com esses deputados federal que tem 500 e poucos deputados e não fazem nada. O senhor é morador de Ponta Grossa? Morador de Ponta Grossa há bastante tempo e moro aqui no Jardim Carvalho. Dona Roseli, a senhora é moradora de Ponta Grossa, né? Sim, sou. Muito bem. A senhora, o que acha do atual governo aqui que o país está passando? Tá bom ou tá ruim? Tá horrível, né? A gente está passando um momento assim extremamente difícil, complicado. Tá? Eu acho que para nós, os trabalhadores, está horrível. A intervenção militar, não uma ditadura, uma intervenção para colocar a casa em ordem. A senhora é a favor ou é contra? Certeza, sem dúvida, né? Porque do jeito que está hoje não dá para continuar. A gente só tem ladrão lá em cima. Não tem como. Acho que tinha que fazer uma limpeza para começar do zero. Com certeza eu sou a favor. Muito obrigado, dona Roseli. Muito bem. Então tá aí um trabalho do Gibiluca, que foi a campo para trazer algumas imagens aí de como anda a opinião pública com relação à questão política, a essa questão. Mas o pessoal de casa precisa saber que o povo precisa ir para as ruas. Ele precisa ir para as ruas, ele precisa concentrar e pedir por isso. O Exército só pode atuar se houver um clamor público. O Exército ele tem o dever de zelar, de dar suporte aos nossos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas se esses poderes, nosso legislativo, que é o Congresso Nacional, o nosso executivo, que é o presidente, está corrompido, como o Exército? Como eles vão pedir para que o Exército atue? Ponha ordem na casa? Não. Então o povo pede. Todo o poder emana do povo e é em nome do povo que ele deve ser exercido. E não vamos só acreditar que o povo tem o seu valor na época da eleição, no seu voto. Não, ele tem o valor de ir para as ruas agora, concentrar, como fizemos aqui, no dia 13 de março. Onde 20 mil pessoas foram às ruas. Eu posso trazer a imagem para lembrar o pessoal. Tem que concentrar. Existem rumores aí nas mídias de pessoas que vão se estabelecer em frente dos quartéis para um movimento. Eu aconselharia que fosse mais concentrado. Isso tem que fazer numa área central. Ou em frente ao quartel é bom, para chamar um pouco a atenção, para iniciar-se então, a partir daí, o amadurecimento. Para tão logo isso aconteça, agregar um maior número de pessoas, com unanimidade no Brasil todo, para que saiam às ruas e peçam. Aí sim, a situação fica mais contundente. Senão, vai ser difícil endireitar. Vou lembrar do que aconteceu agora, na última quarta-feira. Estão querendo aprovar, quase que total, sancionar então o fundão, o Bolsa Eleição. Esse fundo aí, para as campanhas políticas. São 1,7 bilhão e 2 bilhões que vão ser retirados. Por isso que você paga alto o valor do combustível, por isso que você não tem um bom atendimento em hospitais, não tem aquele exame que eu falei, imediato, tem que esperar. Tudo isso acontece por essa falta de estrutura, tudo isso acontece por essa falta de direcionamento de verba que deveria ir para isto. Daí vai para a campanha deles. Muito bem. Tem um compromisso, sim, com o cidadão de bem.